nós chegamos aqui, que o lado do Bonfim não tinha nada, tinha uns barracos, né? Que tinha a serraria Dom Seu Mazarim. E aqui nessa rua mesmo eram uns barracos que tinha só. Não tinha esgoto, né? Então era precária mesmo. Aí tinha aquelas casas aí por lá de lá da rua, era tudo uns barracos que tinha, né? Aí onde tem esse campo, isso daí era um Pernambuco altão, não tinha casa daí para baixo desse morro em canto nenhum. Só tinha a finada Madalena que morava ali na descida só, mas não tinha ninguém. Não tinha água, não tinha energia, nós vivíamos de lamparina, né? Era naquela época do apagão, não tinha lamparina, não tinha energia. Então, quer dizer, aqui onde que nós estamos não tinha igrejinha, era puro tora, tinha a serraria do São Anselmo, não tinha lar de Fátima. Nós gostávamos muito de brincar em cima das toras, né? A gente lembra de tudo. A minha rua, que eu lembro, tinha um chafariz. Aqui embaixo também tinha outro chafariz. Bom, primeiro eu vou começar desde a história da comunidade, bem como os antigos nos contam e contam até hoje. E nessa história, desde 1932, a comunidade do Bonfim foi fundada por uma viagem do senhor Guilherme à Bahia, onde a tradição do santo Senhor do Bonfim e Senhor Bom Jesus da Lapa é fervorosa. E ele, nessa viagem, trouxe a imagem de Nosso Senhor do Bonfim, dedicando-se uma capela, a primeira capela religiosa católica em Nova Venécia foi na Escola Maria Rodrigues Leite, hoje, aonde era de tábua e tijolos, né, o altar dessa capela, bem pequenininha. Mais tarde, o padre ia, fazia as missas, celebrações. Mais tarde, transferiu-se para o centro da Pedreira, onde está localizada hoje, numa pequena igreja. Também tinha o padre Carlos Furbeta, que o nosso centro comunitário é dado o nome a ele, pois era o professor de língua portuguesa. E também aqui no centro comunitário era a creche Lar de Fátima, onde o padre dava as aulas. E isso, a igreja e a creche tinha uma comunhão bem unida, né? Uma comunhão bem sustentável. Tipo assim, nós chegamos aqui em 10 de janeiro de 1970, né? É um dos bairros mais antigos de Nova Venécia. É um bairro que tem uma miscigenação cultural muito interessante. Ele contribui significativamente para o desenvolvimento cultural da cidade, né? Principalmente pelo seu lado afrodescendente, né? Tem essa característica no bairro. O bairro tem as suas origens bem cultivada. Aqui tem, né, um histórico muito interessante de charanga, né, dessas charangas de time de futebol, de carnaval, de batucada, de grupos de pagode, né? Tem o grupo da cantoria de reis, tem o grupo da cantoria afro, tem a missa afro que a comunidade celebra. Então são várias ações que tem na comunidade, que nós estamos aqui morando há 45 anos, então a gente é parte do bairro, né? Fez um projeto de lei e botou o nome do bairro de Bairro Bonfim, mas até então era conhecido como Bairro Pedreira, justamente por ter se estabelecido em cima de um rochedo, né? Isso dificultava a vida das pessoas, porque a água para chegar em casa era difícil, a rede de esgoto não existia, né? A energia para botar o poste também era complicado, né? Hoje a tecnologia ajuda em muita coisa, mas na década de 70, né? Antes de 70, 60, então
era muito difícil para os moradores daqui, né? Na época, eu lembro que a gente fez um mutirão com a comunidade toda para limpar o bairro, né? E com a vinda, né, de Nosso Senhor do Bonfim para o seio do bairro, né, se transformou no bairro Bonfim. E o Bonfim tem essa coisa, eu acho que, da identidade dele, né? Ele tem identidade própria, né? Não que seja diferente dos demais bairros das cidades, mas ele tem as suas particularidades que nos enche de orgulho e que deixa a gente feliz de morar aqui, de pertencer a essa comunidade. Até porque a história do nosso município, ela se mistura, né? Eu digo sempre que ela começa primeiro com o índio que morava aqui, depois com o afro, né? Que na época eram os escravos do barão que avistava o pé do elefante e mandou uma leva para verificar a região se as terras eram férteis. Então tinha o índio, chegou o negro, depois chegou de certa forma os portugueses, né? Os italianos são os últimos a chegarem, né? Tem os nordestinos que também nesse período chegam tangidos pela seca. Então a história do afro no nosso município não é diferente de muitas cidades brasileiras, né? Da própria história do afrodescendente brasileiro, né? Com certeza houve discriminação, mas hoje eu vejo que é uma comunidade alegre, participativa e que tem uma integração social muito interessante. Eu acho que possa ser que até alguma situação dessa até ainda perdure ou exista, mas a gente acredita que na maioria das situações a comunidade ela socialmente ela é integrada. Eu não vejo a comunidade do Bonfim como um todo culturalmente falando separada, né, ou segregada. Eu acho que apesar do município ter uma história também italiana, ter seu nome italiano, que Veneza é italiano, mas eu acho que a comunidade do Bonfim, ela é predominantemente afrodescendente, né? Tem também a presença da cultura italiana, mas a predominância é afrodescendente, e eu acho que isso valoriza muito o bairro, né? Aí que está essa origem, de repente, do samba, dos grupos que a gente tem, cultural, né? Do pagode, né? Da cantoria de reis, da cantoria afro. Isso daí que eu acho que, nesse caldeirão, que ficou interessante o bairro. Então eu acho que aquilo que porventura possa ter ocorrido no passado, né? Eu acho que nós estamos numa era que essas demandas elas não cabem mais, né? Não se permite mais isso. Então eu acho que o bairro hoje lida muito bem com isso e vive culturalmente, socialmente integrado. Sou nascida e criada aqui, mudei para aqui em 1963, já tem tempo, tenho 55 anos quase que eu moro aqui. Me sinto muito bem aqui, os vizinhos todos são populares, são bons. Antigamente, igual ela falou, não tinha nem água e nem energia, mas a gente dava um jeitinho, né? Lamparina. A gente dava um jeitinho. Mas é um tempo muito bom, foi um tempo muito bom e hoje também um tempo muito bom. Porque eu tenho 71 anos. Eu tenho 71 anos e estou me sentindo bem com a vida. Sou alegre porque eu sou de bem com a vida. O que eu tenho que falar é isso. Que dá saudade? Não, que dá saudade quando a gente era criança, né? Que brincava, tudo, aí dá saudade. E saudade dos meus pais que é morto. Eu vejo valorizado, eu vejo bom, valorizou muito. Antigamente era pedra, agora é bairro Bonfim. Tem a nossa igreja do Bonfim, aonde eu frequento ali, não vou todo dia,
mas frequento sempre ali, sou do apostolado. Falei, não ia falar nada, falei. Acabou falando Quando nós começou esse bairro que tinha uma serraria, a população muito grande, e é um pessoal muito acolhedor, e a gente quase todo mundo conhece uns aos outros, então sempre é no movimento. E, na verdade, eu nasci no interior de Nova Venécia, mas bem próximo daqui. Aí, ao mudar para cá, eu tinha 9 anos de idade. Quando nós mudamos para cá, né? Aí tinha papai, tinha mamãe, a nossa família era toda completa, graças a Deus, né? Papai foi um dos que ajudou a construir esse bairro. Então, papai era tropeiro naquela época, né? A primeira igrejinha que construiu aqui foi papai que ajudou a puxar o material de construção e tudo direitinho. Depois mudou a igreja, ele também ajudou, ele estava sempre ajudando a... E nessas tropas, né, nesses idas e vindas, ele puxava madeira, puxava café, puxava arroz, e ele fazia muitos, hoje se fala frete, né, que faz com carro, e papai fazia aquela época com os bois. Ele tanto trabalhava de graça como trabalhava ganhando, para ele não tinha tempo ruim, e eu estava sempre junto com ele. E ele teve a felicidade de partir com 93 anos completos. Foi uma pessoa muito tranquila na vida dele, não deu trabalho nenhum, graças a Deus, na comunidade. E a minha maior tristeza hoje é que eu já não tenho meu pai, mas a minha mãe hoje morando junto conosco, né? E papai fez um ano que partiu e foi morar, né, com Deus, e mamãe faz 4 anos que a gente sente muita falta hoje, mas em compensação, sentindo a falta deles, mas tem a glória, né, de estar junto com outras pessoas, né, que cada dia mais vai surgindo na vida da gente, outras pessoas que fazem parte da família da gente. Me casei aqui, né, nessa comunidade também. Hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha adotiva, né, uma filha do coração. E tenho 3 netos, um da minha filha, que é gerado de mim mesmo, e um do meu filho, e um neto também, que é da minha filha, que eu criei, que hoje também já não mora mais junto conosco, né? Mora junto conosco. Mas aí eu continuo feliz do mesmo jeito. Eu sei que a nossa vida é um nascer, um viver, um reproduzir, e futuramente também partir para outro firmamento, né? Então, essa é a minha expectativa de hoje. E a minha maior felicidade hoje é trabalhar na comunidade, que eu também, além de trabalhar na comunidade religiosa, eu também trabalho na comunidade social também, né? Que é na educação. Esse é o meu maior prazer. E hoje eu estou inserida no teatro, junto com a Maria, é uma coisa que eu gosto, faço porque gosto mesmo, amo expressivamente trabalhar com arte. Essa é a minha vida hoje. Né? E a gente gostava muito. Era uma época assim difícil, mas era, para te falar a verdade, é muito melhor do que essa. A gente pensava que era sofrimento, mas não era sofrimento não. Pessoa assim de gente, vamos falar assim, inocente. A gente brincava, a gente corria, menino brincava com menina, então era uma coisa assim muito boa. Era uma criança muito pobre, era uma vida muito pobre, era uma coisa assim pobre, mas era tudo de felicidade, não dependia de comprar uma boneca para ser feliz. Minha boneca era de sabugo. Quando nós era pequenos, meu pai e minha mãe não podiam dar, então a gente se virava do jeito que podia. Eu queria brincar com boneca. Ia na casa de minha madrinha, ela vinha com pano. Cor de pano, e eu ficava retada. Então, quer dizer, inventava minhas bonecas. Eu ia lá, pegava o sabugo, cruzava o sabugo, né? Botava, enchia um paninho, fazia tipo uma bolinha, botava assim e desenhava. Eu mesmo desenhava a boquinha, os olhinhos, né? E fazia um vestido.
fazia um vestidinho e ali mesmo eu ia montando o vestidinho, costurava as calcinhas, tudo era eu que fazia, inventava, costurava. E aí a gente era feliz. E minhas roupinhas eram tudo guardadinha, bonitinho, os paninhos da boneca, então era tudo na caixinha de sapato, numa caixinha de papelão. Né? Meus irmãos faziam carrinhos, se tiver o carrinho, pegava o litro de óleo, né? Cortava direitinho, fazia a janelinha, pegava uma madeira, botava assim em cima, pegava os chinelos, cortava a rodinha, fazia tudo direitinho. Os brinquedos do meu irmão, os carrinhos do meu irmão era rolamento. Eu sei que a nossa rua não era calçada, né? Não era calçada, era a rua toda esburacada, quando chovia só via buraco, que Deus me defenda. Aí eles desciam de rolamento, aqueles rolamentos, até lá embaixo, o tempo de se arrebentar, era só a nossa brincadeira, mas era uma brincadeira saudável. A gente gostava e não se machucava não, quanto mais o perigo era para hoje, que hoje a gente vê gente, como é que esses meninos faziam, hoje era uma divertição para a gente, né? A gente gostava muito dos brinquedos antigamente. E hoje os meninos têm tudo, tem carrinho do bom, do melhor, tem Barbie, tem tudo, né? Tudo, mas não dá valor, quebra tudo, rebenta tudo. Entende? E nós tínhamos ciúme. Eu mesma, eu tinha ciúme das minhas bonecas de sabugo. Tinha ciúme e outra coisa, ficava com raiva quando alguém pegava e sujava. Era com o maior carinho que a gente guardava numa caixinha de papelão. A gente estudava. O pai da gente era muito pobre, ó, não vou chorar não. Eu não gosto de lembrar o passado. Então a gente estudava no Maria Rodrigues Leite ainda. Porém naquela época a gente era muito pobre, né? E o pai da gente trabalhava muito, mas assim, não recebia pouco. Então não tinha como dar estudo pra gente, né? Mamãe, quando a gente comprava aqueles macarrão, era Apolo, vinha lápis. Ela ia guardando para o final de ano, dar cada um filho. E a gente tinha que aproveitar até o cotoquinho. Que meu marido trabalhava em serraria, né? Ia pra mata tirar madeira, tinha de ir e não voltar, chegar no outro dia de madrugada, sem comer, né? Eu com esses filhos pequenos, então era difícil, porque chegava o fim do mês, ele ganhava 156 cruzeiro, que era cruzeiro. Então tinha que pagar a farmácia, pagar o armazém, comprava a mercadoria e eu costurava para poder ajudar ele, para poder botar o filho para estudar. E aí como é que os filhos estudaram? Como é que... Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eles estudaram? Esse daí estudava no veneziano, não era, Carlone? E o mais velho estudou, depois que veio da roça, né? Que ele vinha da roça aqui, de bicicleta para estudar. Depois ele parou, não quis mais estudar. Depois ele começou a estudar por correspondência. E Mazinha é que teve mais uma aula mais favorável, né? Porque já veio pequeno para cá. Porque as coisas era pouco, mas tinha valor, né? E hoje em dia tem muita coisa e a mercadoria sobe demais, né? Então, nós ia numa feirinha que tinha ali perto do estadual, começou, né? Nós ia com 3 cruzeiros, que era cruzeiro naquela época, nós comprava coisa que nós não aguentava carregar e ainda trazia dinheiro. Olha, foi um período que eles viveram e que a gente sabe
que eles passaram por situações muito adversas, né? Mas o sentimento que a gente tem é de felicidade pelaquilo que eles fizeram e chegar onde chegaram e conduzir a família aonde eles conduziram, né? É impressionante até, né? Minha mãe não sabe ler, né? Então ela tem toda uma dinâmica para lidar com as coisas. Ela não teve essa oportunidade na vida. Mas ela conseguiu, junto com meu pai, dar aos seus 3 filhos a educação que a gente precisava. Então é gratificante isso. Moro aqui no bairro há 20 anos, mais de 20 anos um pouquinho. Eu vim de Minas Gerais, não vim com a intenção de ficar, vim para passear, mas aí acabei ficando aqui na cidade, especificamente aqui no bairro, né, por motivos a princípio motivos mesmo de doença, de filho e tudo, mas depois eu acabei gostando mesmo do lugar e da cidade, e adotando a cidade para me viver. E o bairro, ele foi um bairro, para mim, foi um bairro acolhedor, porque todas as pessoas do bairro já de cara já me aceitaram como pessoas de fora, que chegou de longe para aqui e meio que me adotou, e adotou minha família também. Eu tinha uma filha só, e essa filha, a mais velha, que era a mais velha, a primeira filha, né, tem problemas, deficiente física, e aí, por essa razão todo mundo queria estar perto, que todo mundo queria ajudar. E isso, a amizade também foi crescendo. Com o tempo, fui percebendo que a amizade não era só porque eu tinha uma filha deficiente, mas era porque a gente conseguia conquistar essa aproximação das pessoas como a gente consegue até hoje. Com simplicidade, com honestidade e também sabendo respeitar, né, o limite do outro e tudo. O que a gente preserva na família é isso. E participar da comunidade, eu participo desde quando eu cheguei. Batizei minha filha mais nova aqui na comunidade. Sou amiga de todo mundo, assim, né? Ela falava... Ela tinha 2 anos e pouco quando veio aqui. E ela foi crescendo nesse trabalho, nesse processo. E cada vez que passava, ela falava para mim assim: mãe, não fica triste não, vai dar tudo certo. Sempre foi assim, até hoje ela é sempre assim. Entendeu? Sempre desse jeito. Quando ela me vê muito para baixo, ela é a minha alavanca. Ela que me impulsiona para poder ir para frente. Então, depois dessa época, eu senti para mim que nada para mim era difícil. Tudo seria possível. Tudo. E agora muito mais, porque agora eu trabalho aqui na comunidade, tenho um grupo de teatro que desenvolvo aqui na comunidade e ajuda um pouco nessa parte aí da juventude, né? Inserindo a juventude na cultura, que é o que eu gosto muito de fazer. Então eu uso isso a meu favor, né? Como eu gosto muito de teatro, eu uso isso para trazer os jovens, para trazer eles para dentro desse contexto cultural, que é um meio que é meio que eu sei mais ou menos, não sei tudo, mas eu uso isso para trazer os jovens. Eu gosto de fazer essa parte aí da juventude, de estar próximo de vida, que eu acho que juventude é vida. E eu gosto muito dessa parte da alegria da juventude. Agradecer, eu agradeço sempre, né? Porque foi muitas pessoas do bairro, muitas pessoas que me acolheu com simpatia até hoje. Cada dia que eu venho para a comunidade, eu consigo conquistar uma simpatia diferente, né? Recentemente, uma coisa que eu não esperava era entrar no grupo de Folia de Reis, era me inserir no grupo afro e ser convidada para isso, que é o mais importante. Uma coisa é você se oferecer, outra coisa é você ser convidada. Que eu falo sempre, a gente está sempre disponível para qualquer coisa. Agora, você ser convidada, isso dá para você uma importância, né? Você é útil para alguma coisa, né? Isso dá, a gente fica com o ego, né, lá em cima, quando você é convidado para fazer alguma coisa. Isso é importante. Então, as pessoas têm que fazer para merecer essas coisas. Não é de uma noite por dia que a pessoa consegue isso.
né? Você tem que batalhar, você tem que ir atrás, você tem que principalmente conquistar a confiança das pessoas, que você só dá uma importância a quem você confia. Se você não é confiável, as pessoas vão ficar meio assim, né? Não é que a gente é perfeito, porque ninguém é perfeito, mas o que você faz simples, pequeno e com carinho. Aí você conquista as pessoas desse jeito. É a mensagem que eu dei. Simples, com muito cuidado, com muito respeito, com carinho, você conquista qualquer pessoa. Essa é a mensagem: carinho e cuidado e respeito. Nós, particularmente, na Nova Venécia, sofremos um processo de aculturação, onde nossas raízes são perdidas. Então, eu acho que o conselho que eu poderia dar para o jovem de hoje, além daquele de se afastar de todos os males que a droga proporciona a ele, e ele se empenhar o máximo que ele puder em estudar, em se formar, para que ele seja um cidadão de senso crítico, com capacidade de avaliar politicamente os fatos que o cerca, que estão no seu entorno, né? É que ele possa também valorizar a sua raiz cultural. Isso faz com que o jovem, lá na frente, ele monte uma sociedade, ele faça parte dessa sociedade de uma forma bem diferente da que a gente está vivendo. Muitas coisas que a gente vive na sociedade de hoje é em função da perda dos valores culturais, das referências culturais. Então, as coisas perderam o sentido, perderam o valor. Então, se o jovem de hoje ele olhasse para a sua história cultural, da sua família, do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, consequentemente do seu país, muita coisa seria interessante e teria um percurso ao longo da história diferente das vidas das pessoas e da sociedade como um todo.